Eu sou Isabel de Oliveira Pinto e estou aqui para falar sobre a balança de pagamentos dos últimos 20 anos do Brasil. O período que iremos tratar será do 1999 a 2018. Eu sou estudante de Economia Internacional no 8º período de Ciências Econômicas pela UFAC. Bom, primeiramente vamos entender a estrutura do balanço. O balanço ele vai ser dividido em 3 grandes contas. Temos primeiro as transações correntes, que inclui a balança comercial, que são as exportações e as importações, os serviços de rendas primárias, como juros, lucros e dividendos, e as transferências correntes. A segunda conta que vamos ter é a conta de capital, que refere-se a transações com ativos não financeiros, não produzidos, como as patentes e as marcas. Vamos ter também a conta financeira, que vai englobar investimentos diretos, investimentos em carteira, os dividendos de outros investimentos e variações de reservas internacionais. Dentre todas essas contas, a balança comercial e os investimentos diretos estão diretamente ligados ao nível de desenvolvimento econômico do país, ou seja, ele pode sofrer um superávit ou um déficit. O superávit comercial pode indicar maior competitividade nas exportações, enquanto investimentos diretos refletem a confiança dos investidores estrangeiros na economia nacional, que é um bom incentivo para a nossa economia. O período que nós vamos analisar é 1999 a 2018. Os dados foram coletados pelo Banco Central do Brasil, provido pelo professor Porfírio. E este período ele foi marcado por grandes mudanças, na economia brasileira, influenciadas tanto por fatores externos quanto por políticas internas. Mais à frente nós vamos tratar sobre cada um desses períodos e os seus destaques. Pois bem, dando continuidade, temos aqui os destaques por período. E eu listei 3. Vai ser primeiramente do período de 2002 a 2004, que nós vamos ter a transação econômica e o superávit comercial, que foi ali durante o início do governo Lula, lá em 2002, houve essa desvalorização cambial e o aumento das exportações, impulsionado pelo crescimento da China e pelo aumento da demanda dos commodities. O superávit comercial cresceu de forma expansiva e passou de 1,5 bilhões de dólares em 2001 para mais de 23 bilhões em 2004. Em 2008 a 2009 tivemos a crise financeira, global, que infelizmente nos atacou. Não atacou, mas nos atingiu de certa forma, acabou impactando a nossa economia. Ela gerou uma saída expressiva de capitais e a queda nos investimentos. O saldo nas transações correntes, que haviam se mantido positivo, passou a registrar déficits significativos. Em 2008, o Brasil teve a saída líquida da conta financeira de mais ou menos ali 30 bilhões de dólares, o que refletiu a aversão dos ricos, uma aversão ao risco dos investidores, Com essa saída gigantesca, a nossa economia não ficou tão favorável assim para o exterior, De 2015 a 2016, tivemos a nossa recessão e o ajuste externo. Essa recessão econômica levou à redução do déficit em transações correntes devido à contração de demanda interna, que reduziu significativamente as importações. Em 2016, o déficit da conta corrente caiu para cerca de 23,5 bilhões de dólares, uma forte melhora em relação aos anos anteriores. Agora que vamos dar continuidade com a análise do gráfico, é importante ressaltar alguns pontos, para a gente poder entender melhor os impactos das contas que vão ser analisadas, tá bom? O superávit ou déficit, como mencionei anteriormente, como um exemplo mais prático. Se o Brasil ele recebe mais crédito do que ele vai pagar em amortizações, há um superávit positivo na conta, O superávit ele é algo positivo, o déficit é algo negativo. E nós temos também a questão do câmbio.
A entrada desses recursos pode valorizar o real em relação às moedas exteriores, né? Só que essas remessas para o exterior podem acabar desvalorizando ele. E também nós temos a dependência externa, né? O Brasil ele tem uma política de adquirir muitos empréstimos, muitos financiamentos com bancos exteriores, o que pode gerar, de certa forma, um déficit considerável para nós, né? Um alto volume dessas amortizações pode pressionar as reservas cambiais do nosso país. Dando continuidade, vamos entender um pouco dos créditos recebidos, né? Essa entrada de capital. Esses créditos podem ocorrer de diferentes formas, como investimentos diretos, que ocorre quando a matriz do exterior injeta capital na filial brasileira, seja para expansão, para compra de ativos ou aumento da participação acionária. A conta que nós iremos avaliar é justamente sobre isso, é sobre as matrizes, né? As matrizes no exterior, que têm as suas filiais aqui no Brasil, pode ocorrer também a questão contrária, tá? Mas aí não vai vir ao caso agora, no momento que eu vou analisar somente essa conta. Como eu mencionei anteriormente, né? O empréstimos intercompanhias, que é quando a matriz empresta dinheiro para a filial do Brasil, gerando uma obrigação de pagamento no futuro. A gente não consegue prever o futuro, mas, querendo ou não, essas coisas podem acabar prejudicando, né, as finanças. Temos também o reinvestimento dos lucros, né? Uma vez, vamos remeter os lucros para o exterior e a filial pode reinvesti-los no Brasil, sendo considerados uma forma de investimento direto estrangeiro, tá bom? É uma forma positiva de continuar mantendo a filial aqui no Brasil. Dando continuidade, temos a amortização paga ao exterior, que seria a nossa saída de capital. Quando a filial no Brasil recebe empréstimos da matriz, ela precisa amortizar essa dívida. O que significa isso, né? São os pagamentos do principal, que é a devolução do montante originalmente emprestado. Os pagamentos de juros não são todos, né, que tem essa questão dos juros, mas acredito que por ter esse câmbio acaba gerando, né, um aumento da dívida, querendo ou não. Esses aumentos de juros, né, vão ser as remessas de juros à matriz, classificadas como pagamentos de serviço, que seriam como renda de investimentos na conta de transação correntes, ou até mesmo taxas de manutenção, taxas de serviço, né? E temos também a remessa de lucros e dividendos, que a filial pode enviar os lucros para a matriz, o que também aparece no balanço de pagamentos como saída de capital, tá bom? Então, dando continuidade, nós vamos fazer agora a análise das matrizes, né? Nesse nosso primeiro gráfico, nós vamos ver o geral. Já uma em detrimento da outra, né? É o resultado das matrizes no exterior e filiais no Brasil. Tá, eu deixei assim bem destacado as cores coloridas assim, para que pudesse a gente ter uma boa variação. Então a gente vai começar ali o azulzinho mais claro, em 1999, e vamos até ali o magenta de 2018. Vale ressaltar que os pontos negativos, né, como disse anteriormente, são a questão do déficit comercial, saldos positivos são superávit comercial, né? A gente percebe ali que em 1999 houve um grande déficit, né? Se recuperando ali em 2000, 2001, quando, como a gente mencionou anteriormente, né, teve a questão ali de 2002 a 2004, que ficou, né, oscilando essa questão do déficit e superávit comercial. Seguindo por ali 2005 até 2017, houve um aumento, né, considerável. O que pode ter se tornado um pouco problemático foi ali em 2018, né, que houve uma queda considerável. E a gente, dando continuidade, vai entender o que foi que aconteceu.
Já na planilha dos créditos recebidos, né, nós vamos analisar ali desde 1999 até 2018. A gente percebe que os créditos recebidos foram sempre consideráveis, né, positivos. De certa forma, tem uma média boa ali até 2007. Em 2008 já vai ter um aumento considerável, né? Mais de 10 mil. Essa planilha está na casa dos bilhões, vale ressaltar, né? E se mantendo em alta, ali pelo período de 2014, sofreu uma grande queda logo em seguida, e em 2018, finalizando uma boa média, né, da entrada. Dando continuidade, nós vamos ver agora aqui a amortização, né, dessas despesas pagas ao exterior. Dando em comparação, né, ali a planilha anterior, a gente percebe ali que em 1999 vai condizer, né, porque saiu mais do que entrou. A planilha anterior é o do que entrou de câmbio, né, de capital, e aqui é o que está saindo. Então a gente percebe que o Brasil ele teve uma questão das dívidas, né? As dívidas saíram bastante, o que gerou aqueles déficits ali do período de 2002 a 2004, justificável, né? E percebemos o porquê das despesas ter aumentado e ter dado quase um déficit, né? Ali em 2018, já que a quantidade paga foi maior do que a quantidade recebida. Dando continuidade à explicação, a gente tem aqui aos 3 comentários já solicitados. Vou falar um pouco, primeiramente, sobre 1999, da crise cambial e a mudança para o regime de câmbio flutuante, né, que gerou o nosso déficit do início da planilha. O Brasil enfrentou uma crise cambial que levou o Banco Central a abandonar o regime de câmbio fixo e adotar um câmbio flutuante. Essa mudança foi necessária devido à perda de reservas internacionais e à desconfiança do mercado após a crise russa de 1998, um ano antes. Com isso, houve uma forte desvalorização do real, aumentando o custo das importações e pressionando a inflação. Esse déficit em transações correntes permaneceu elevado, mas a competitividade das exportações começou a melhorar nos anos seguintes, né? Que a gente percebe ali. Teve a questão também, como eu falei anteriormente, da crise de 2008 a 2009, né? Que foi um impacto global de crise financeira e afetou significativamente os fluxos financeiros do Brasil. O país que vinha atraindo investimentos estrangeiros, né, viu uma forte saída de capitais com impacto na conta financeira. Nesse período, o real se desvalorizou muito, né, e muito rápido. O nosso PIB caiu em 2009. No entanto, a economia se recuperou rapidamente, impulsionada pelo crescimento do consumo interno e o aumento das exportações de commodities para a China. Em meados de 2015 a 2016, tivemos a recessão e o ajuste externo, né? Que com a crise política e econômica do Brasil, foi ali o seu auge 2015, 2016 também, levando o país a uma grave recessão, né? Justificável. Com a queda da atividade econômica, as importações recuaram, reduzindo o déficit em transações correntes. Além disso, a instabilidade política gerou desconfiança no mercado, afetando os investimentos estrangeiros, e o Banco Central elevou os juros para conter a inflação, mas isso também encareceu o custo de crédito e aprofundou a crise. Não foi uma decisão tão sábia, né? Esses 3 momentos vão refletir como fatores internos e externos vão impactar o balanço de pagamentos e a economia brasileira ao longo dessas 2 décadas. Bom, desde já quero agradecer pela sua atenção, por ter escutado até aqui. Qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição para esclarecer. Muito obrigada. Até a próxima.